Olá, boa tarde, boa noite para quem está no Brasil e outras partes do mundo. Bem-vindo à nossa célula virtual. Hoje continuamos falando sobre o cristianismo apostólico e dentro deste tema geral vamos abordar um novo tópico. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Deixa aberto aí porque vamos ler várias passagens. Atos dos Apóstolos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos tua palavra agora. Fala conosco e ajuda-nos a entender, Senhor, o poder que movia os apóstolos e que nós também possamos apreender, possamos também, Senhor, ser revestidos desse mesmo poder. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe esta célula com seus amigos, nas suas redes sociais. Ajude a espalhar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Hoje vamos falar sobre o poder apostólico. O poder que nutria os apóstolos, nutria a igreja primitiva, nutria os crentes apostólicos, ou seja, os crentes que viveram na época dos apóstolos. Vamos à Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a natureza deste poder. Não era um poder social. Quando você vê em Atos capítulo 2, versículo 7, que os discípulos são revestidos do Espírito Santo, as pessoas começam a dizer: não são estes galileus que estão anunciando as grandezas de Deus? Isso aqui era uma forma discriminatória de se referir aos discípulos. Os galileus eram considerados atrasados, eles eram considerados caipiras, eles eram considerados pessoas sem cultura, eram considerados pessoas retrógradas. E, no entanto, agora, ao receberem o Espírito Santo dia de Pentecostes, eles começam a anunciar as maravilhas, as grandezas de Deus de uma forma poderosa. E a primeira reação das pessoas que ali estão é esta: não são galileus? Como é então que eles podem estar falando desta maneira? Em segundo lugar, o poder que movia os apóstolos e a igreja apostólica não era o poder financeiro. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 6. Você vê que aí é um coxo de nascença que ficava à porta do templo pedindo esmolas. E na hora da oração, a qual nós já mencionamos na vez anterior, os apóstolos Pedro e João estavam indo ao templo para orar e se deparam com aquele coxo, aquele mendigo, e ele lhes pede. Ele nem pede, na verdade, ele olha para eles, estende a mão esperando receber deles alguma esmola. E Pedro diz: olha para nós não temos prata nem ouro. Então, o poder que movia a igreja apostólica não era o poder financeiro, não era o poder monetário. A igreja não tinha dinheiro. A igreja não tinha recursos financeiros para projetar-se na sociedade. Portanto, não foi poder monetário que moveu a igreja primitiva. Em terceiro lugar, também esse poder não era um poder intelectual. Em Atos capítulo 4, 13, vamos ler juntos? Atos 4, 13. Diz assim que ao verem, aqui está falando dos líderes dos judeus, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja bem que Pedro e João eram considerados homens iletrados. Em outras palavras, analfabetos ou semi-analfabetos. Talvez não tanto, porque normalmente os judeus eles estudavam as escrituras desde cerca de 5 anos de idade. Então eles possivelmente sabiam ler, tanto é que depois eles escreveram, ainda que eles podem ter ditado as cartas, um amanuense escrito, mas eles sabiam ler e escrever. mas eles eram considerados iletrados porque não eram pessoas cultas, como eles mesmos dizem aqui.
não eram considerados pessoas intelectuais. Os líderes, evidentemente, líderes religiosos dos judeus, se consideravam letrados e cultos. Porém, aos apóstolos, eles viram como iletrados e incultos, que deixa claro que o poder que os movia, então, não era poder intelectual. E também, se não era poder social, não era poder monetário ou financeiro, se não era poder intelectual, que tipo de poder, então, é que movia a igreja primitiva? Era o poder espiritual. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos antes da ascensão, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O poder que os apóstolos e que os crentes primitivos tinham era o poder do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do poder do Espírito Santo para cumprirem a promessa de Jesus de que eles seriam testemunhas do Senhor em Jerusalém, que é onde eles moravam, mas também toda a Judéia, que era a província em que estava Jerusalém, e também na Samaria, que era uma província e ficava entre Judéia e Galileia e até os confins da terra. Vários círculos concêntricos, começando o testemunho então, em Jerusalém, eles deveriam espalhar o evangelho, falar de Jesus a todo mundo. O poder que eles receberam foi o poder do Espírito Santo. Neste domingo, em nossa igreja, pregamos sobre Pentecostes. Esta é uma data muito importante do calendário cristão, mas a maioria das igrejas não celebra. Nem mesmo as igrejas chamadas pentecostais. Muitas vezes se esquecem desta data, não dão tanta importância. Mas dia de Pentecostes foi o dia que desceu o Espírito Santo sobre a igreja. E o Espírito Santo é a força motriz por trás do progresso e do crescimento, tanto espiritual como numérico da igreja. É o poder do Espírito Santo que capacita a igreja a realizar aquilo para o que o Senhor nos chamou. É muito importante que nós busquemos este poder. É muito importante que nós reconheçamos a nossa necessidade do poder do Espírito Santo. É muito importante, é fundamental, se nós queremos ter poder espiritual em nossas vidas, que nós busquemos o Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos está repleto de testemunhos do que os apóstolos e os crentes primitivos fizeram do poder do Espírito Santo. Veja bem, não foram só os apóstolos, foi só Pedro e João, não foram só os demais apóstolos, embora a ênfase dos primeiros capítulos do livro de Atos esteja sobre Pedro e também secundariamente sobre João, mas também foi o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 13 de Atos, mas não são apóstolos. Houve outros homens e houve mulheres que foram cheios do Espírito Santo, revestidos com o poder do Espírito Santo para levarem a palavra de Deus. Hoje, em nossos dias, nós muitas vezes recorremos a técnicas, recorremos a métodos, e nada disso está errado, não me entenda mal. Porém, nem técnicas, nem métodos podem substituir o poder do Espírito Santo. O famoso escritor cristão disse que o método de Deus são homens. O método de Deus é homens, ou seja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Os métodos que usamos, as técnicas que usamos, as mídias que usamos, como aqui, esta mídia social, são apenas veículos que utilizamos para propagar a mensagem do Evangelho. Mas para que a nossa mensagem seja eficaz, para que ela alcance os resultados desejados por Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não podemos fazê-lo na nossa própria força, não podemos fazê-lo no nosso próprio poder ou com a nossa própria sabedoria, mas depender exclusivamente do Espírito Santo.
E para isso precisamos ser cheios do Espírito. Mas você pergunta, mas eu não tenho o Espírito Santo? Sim, se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nem sabe talvez do que eu estou falando, entregue sua vida a Jesus hoje. Reconheça que você é um pecador e que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você. Entregue sua vida a Ele, peça para entregar sua vida e ser o seu Senhor e Salvador. Então você estará apto a receber também o poder do Espírito Santo. Todos os cristãos são possuídos pelo Espírito Santo. Todos os cristãos têm o Espírito Santo. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas nem todos os cristãos estão cheios do Espírito Santo. Eu usei uma ilustração neste domingo em nossa igreja com 2 copos. Um copo com água pela metade e outro copo vazio, que eu fui enchendo de água até a borda. Eu disse, este copo tem água, mas este copo não está cheio. Enquanto esse outro copo também tem água, mas está cheio até a borda. E derramei um pouquinho mais e a água transbordou. Como é que você está em relação ao Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo, mas você está cheio? A verdade é que muitas vezes vamos nos esvaziando e precisamos encher o tanque, por assim dizer. Não é? Precisamos buscar o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18, sejam cheios do Espírito Santo. Algumas outras traduções dizem cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, ou seja, é ser cheio constantemente. É nos colocar debaixo do Espírito Santo, sob a sua influência, e pedir que Ele nos encha. Ele nos encha até transbordarmos. Essa é a ideia de Paulo, ser cheio constantemente. Deixar o Espírito Santo nos encher constantemente. Quando você realiza a obra de Deus na sua própria força, é uma coisa, os resultados são X. Mas quando você realiza a obra de Deus no poder do Espírito Santo, os resultados são exponenciais, porque é o próprio Espírito Santo que está capacitando você a realizar a obra de Deus, que nada mais é que a obra do próprio Espírito Santo. Por isso é que o livro de Atos, aqui da Bíblia, tem sido chamado Atos do Espírito Santo, porque a pessoa da Trindade que recebe a ênfase no livro de Atos é o Espírito Santo. No Velho Testamento, a ênfase, claro, está sobre o Pai, nos Evangelhos está sobre o Filho, mas no livro de Atos está sobre a pessoa do Espírito Santo. Está sobre a terceira pessoa da Trindade, porque é Ele quem nos capacita. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós recebemos poder, então, através do Espírito Santo. E quando você recebe o poder do Espírito Santo, você vive uma vida extraordinária. Você vive uma vida explosiva. O Espírito Santo capacita você a vencer suas fraquezas emocionais, suas fraquezas físicas, suas fraquezas espirituais, aquela tentação que você não conseguia vencer, aquele pecado ao qual você sempre sucumbia. O Espírito Santo, com o seu poder, capacita você para ter vitória. Para ter vitória. E para que você possa viver uma vida de comunhão com Deus, da sua vida pessoal e também de ser uma testemunha. Foi o que Jesus disse, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Testemunha é aquele que fala do que viu, daquilo que ouviu e daquilo que sentiu. Mas como é que o nosso testemunho é percebido? Pelas pessoas lá de fora, que olham para você, olham para uma mulher, para um homem cheio do Espírito Santo e diz, esta pessoa tem Deus. Às vezes é uma atitude que você tem, é uma ação, às vezes é uma palavra que você diz, a pessoa olha para a sua vida e diz assim, fulano, fulana está cheio de Deus. Eu vejo Deus na vida dela. E a pessoa quer descobrir mais, quer saber mais, e a oportunidade se abre para que você possa falar de Jesus. Busca o poder do Espírito Santo, busca o poder do Espírito Santo, busca ser cheio do Espírito Santo. E como é que você é cheio do Espírito Santo? Eu vou dar alguns passos. Você primeiro deve crer que você pode ser cheio do Espírito Santo. Esta promessa é para todos. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz, a promessa do Espírito Santo é para vocês, é para os seus filhos e é para todos quantos ainda estão longe, referindo-se às gerações futuras, entre as quais nós nos enquadramos. Então, a promessa do poder do Espírito Santo é para você. Creia nisso, que você pode ser cheio do Espírito Santo. Segundo, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus.
Busque obedecer a palavra de Deus. Diga: Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pega uma área da sua vida que você tem dificuldade de obedecer a Deus. Eu usei o exemplo no domingo da mentira. Digamos que você tem problema com a mentira. Obviamente pode ser qualquer outra área. Mas você tem problema com a mentira. Diga: Senhor, me ajuda nessa semana. Eu vou me esforçar por guardar este mandamento. Leia tudo da Bíblia que fala sobre mentira e procure guardar. Talvez você vai falhar. Aí o Espírito Santo vai ver que você está sendo sincero em procurar guardar. E ele virá sobre você com o poder dele. E terceiro, claro, peça o poder do Espírito Santo. Peça que ele venha sobre você. Como é que o Espírito vem sobre você? Pode variar de uma pessoa para outra. Eu dei 3 exemplos da igreja do domingo. Algumas pessoas, quando são cheias do Espírito Santo, elas têm reações emocionais, elas têm reações, podem receber dons do Espírito Santo, ou elas podem chorar, ou rir. Outros simplesmente tranquilas, quietinhas ali, recebem o poder do Espírito Santo, mas sabem que foram cheias do Espírito Santo. O segredo é ter sede desse poder na sua vida. Jesus, lá em João, capítulo 7, versículos 37 a 39, diz que no último dia da festa, o maior dia, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse: quem tem sede. E o apóstolo João explica que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, tenha sede do Espírito. Peça: Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti, me enche, sabe? Agarre o Espírito Santo, por assim dizer, diz: eu não vou te deixar enquanto tu não me encheres. Seja humilde na presença do Espírito. Reconheça que você depende do poder do Espírito Santo. Reconheça que para a gente viver uma vida vitoriosa e para a gente ser testemunha de Jesus, nós não podemos fazer isso da nossa própria força, da nossa própria intelectualidade, da nossa própria capacidade mental. Os apóstolos, aos olhos daquelas pessoas, eles não eram intelectuais, eles eram iletrados, eles eram incultos, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eles obedeceram a Jesus. Jesus lhes disse: fiquem na cidade, a cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram. Desde a ascensão de Jesus até o dia de Pentecostes, durante 10 dias, eles ficaram na presença de Deus, orando, buscando. Eles nem sabiam direito o que era o Espírito Santo, ou quem era o Espírito Santo, mas eles ficaram ali na presença de Deus. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes eles estavam todos assentados, quando de repente ouviram o som como de um vento veemente, línguas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles e eles foram cheios do Espírito. Talvez na sua vida não vai ter manifestação de línguas de fogo, não vai haver vento, isso não é o mais importante. O importante é que você seja cheio do Espírito Santo. Mas precisamos reconhecer que, como os apóstolos e como os crentes apostólicos, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. Atire-se aos pés do Senhor e diga: Jesus, me enche do Espírito Santo. Jesus, me enche com o teu Espírito. Reveste-me deste poder. Eu quero viver uma vida vitoriosa. Eu também quero ser tua testemunha. Eu também quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero ser alguém usado por ti para dar testemunho teu às pessoas ao meu redor. E Deus usará você. E o Senhor usará você como testemunha dele, e vidas serão tocadas. Para que ser cheios do Espírito Santo? Não é para nossa glória, não é para nossa honra, é apenas para que possamos abençoar a outros. Você vai ser cheio do Espírito Santo para abençoar a outros. É para isso que nós fomos chamados, para abençoar vidas, para sermos testemunhas de Jesus, para que vidas possam conhecer Jesus, para que vidas possam ser transformadas pelo poder de Deus que nos transformou, para que vidas sejam tocadas pelo amor de Deus através da sua vida no poder do Espírito Santo. Este é o propósito de sermos cheios do Espírito Santo. Semana que vem eu vou continuar falando desse tema, porque é um tema que me empolga e é um tema extremamente necessário. Primeiro, porque é bíblico. Como eu disse, todo o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa de como a igreja alcançou o mundo para Cristo através do poder do Espírito Santo. Segundo, porque é muito necessário em nossos dias.
Olha a situação da igreja hoje em muitos lugares. Olha a situação de muitas igrejas hoje. Eu não estou aqui para criticar as igrejas, mas olha, está faltando poder espiritual. Precisamos deste poder. Este poder só nos é dado quando temos sede do Espírito Santo e o buscamos e dizemos: Espírito Santo, eis-me aqui, enche-me de ti. Peça perdão dos seus pecados, confesse os seus pecados. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho falhado. E como eu disse antes, procure dizer para o Espírito Santo: olha, Senhor, eu vou procurar guardar esse mandamento nesta área que eu tenho falhado. E Ele verá que isso é uma prova de que você tem sede dEle. Ele virá e Ele capacitará você para você ter vitória e para você ser uma testemunha de Cristo. Deus te abençoe grandemente e Ele te encha com o Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor, eu oro por todos nós, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tu prometeste: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Senhor, meus irmãos que estão assistindo, precisamos ser cheios do Espírito Santo, não apenas uma vez, precisamos ser cheios. Como eu disse, às vezes o copo vai se esvaziando, e precisamos ser cheios o tempo todo, cheios e cheios. Senhor, que possamos nos colocar sob, Senhor, o Espírito Santo, para que desça sobre nós o seu poder. E Espírito Santo, vem sobre nós, enche-nos de ti, enche-nos de ti. Dá-nos vitórias, Senhor, dá-nos vitórias sobre o pecado, dá-nos vitórias sobre a apatia espiritual, dá-nos vitórias sobre as fraquezas espirituais, dá-nos vitórias, Senhor, sobre as fraquezas emocionais, e enche-nos de ti, Espírito Santo, para que sejamos testemunhas do Senhor Jesus, e para que as pessoas possam ver Cristo em nós, para que possamos ser pessoas abençoadoras, abençoar vidas no teu poder. É a nossa oração, para que o mundo venha a conhecer a Cristo. Senhor, fomos chamados para te adorar, mas também fomos chamados para ir ao mundo, anunciar Jesus. Capacita-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. Fomos chamados para adorar a Deus, mas somos chamados também para ir ao mundo, a anunciar Jesus. E para que nosso testemunho, nosso anúncio, a nossa proclamação, a nossa vida toque vidas, precisamos do poder do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, gostaria de orar com você neste momento. Faça comigo esta oração. Oração simples. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Me perdoa os meus pecados. Todos os meus pecados. Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha vida e ajuda-me a te servir de hoje em diante. E também me enche com teu Espírito Santo. Em teu nome. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Quinta-feira estamos de volta com o nosso estudo bíblico virtual, se Deus quiser. 7h30 horário aqui de Los Angeles, 11h30 horário de Brasília. E domingo nosso culto às 4 horas da tarde e 8 horas da noite, horário de Brasília. Deus te abençoe muito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
vem como Pentecoste e enche-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adore o Senhor, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Exalte o Senhor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos